a Yom Yom para o dia 8 de Sivan, extraído de um pronunciamento do Rebbe anterior, quando o Rebbe disse: este mundo físico terrestre e material que a gente se encontra, é uma mistura. Nesse mundo há uma mescla, uma mistura que por vezes pode até confundir a pessoa. Por um lado, ele nos diz, é um lugar de Ginúnia, reunião onde Deus se encontra, figurativamente falando, junto com o homem, o mais seleto dos seres criados. Ou seja, aqui ele está, como nós vamos ver, está se baseando em versículos do Shir HaShirim, versículos do Cântico dos Cânticos, onde Deus diz, o Cântico dos Cânticos utiliza como metáfora o amor entre o noivo e a noiva para exemplificar o vínculo entre Deus e o povo de Israel e vice-versa. Então, há um versículo no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, onde o amado, o noivo, diz: Bati legani, eu vim para o meu jardim, ou para o meu lugar. Aqui o jardim é um lugar agradável, aprazível, então um lugar para encontros especiais, nada melhor do que um lugar agradável para lá ter um bom encontro. Isso é o chamado de Ginúnia. Por outro lado, nós encontramos um outro versículo no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, onde ele diz: El ginat egoz yaradti. Ele fala: eu desci para um jardim de nozes, um canteiro de nozes. Então ele nos diz que ambas as citações, ambos os versículos se referem ao nosso mundo terrestre. Por um lado, o nosso mundo físico ele pode ser uma ginúnia, um lugar aprazível, um lugar agradável, um lugar de encontro, de união, isso fazendo referência. Essa metáfora aqui evoca o quê? O encontro entre a criatura e o Criador, entre o ser humano e Deus. Por outro lado, esse mesmo mundo também é chamado, ou também pode ser um ginat egoz, um jardim de nozes. E o que isso significa? Então, os nossos livros dizem que egoz, em hebraico, que significa nozes, tem o mesmo valor numérico que het, que significa pecado. Então, assim como a noz tem uma casca dura, inclusive os livros falam que em volta do fruto da noz existem 3 cascas, e de acordo com a Kabbalah, e assim é trazido na Hassidut, isso representa as 3 klipot impuras, as 3 cascas impuras, e a casca dura da noz indica, por mais que há lá um fruto, mas que há um revestimento, há uma cobertura ocultando muito densa, muito forte. Por isso também se fala que existe essa associação, que o valor numérico de egoz, de nós, em hebraico, é o mesmo valor numérico que o pecado, porque a noz, com a sua casca dura, simboliza as 3 klipot tmeot, as klipot, as chamadas cascas mais impuras, aquelas crostas grossas que encobrem sobre a divindade, que ocultam a espiritualidade. Então, há um versículo no Shir HaShirim, no qual ele se refere também a esse mundo, El ginat egoz yarati, que ele diz: eu desci até o jardim das nozes. Então, o que significa? Será que esse jardim, esse lugar onde a gente se encontra, ou seja, o mundo terrestre material, será que é um lugar aprazível, agradável, um lugar propenso para um bom encontro entre a criatura e o Criador? Ou será que é um lugar propício para o pecado, né? Como uma noz, um lugar de cascas e de cascas duras que encobrem sobre o conteúdo ideal? Então ele nos diz que isso significa essa ambivalência. Nos versículos, Deus concede ao homem o livre-arbítrio, para que este possa escolher para si um caminho na vida. Então, na realidade, disse assim, explicou o Rebbe anterior, que ambas as colocações são aplicáveis. Isso depende, ou seja, o que vai determinar se esse mundo vai ser um lugar aprazível e agradável,
um lugar adequado para o encontro entre a criatura humana e o seu Criador, ou se esse mundo vai se converter num chamado jardim de nozes de casca dura, um lugar onde as clipotas, chamadas cascas que ocultam sobre a divindade e espiritualidade, vão prevalecer. Então isso depende do ser humano. O ser humano foi dada livre escolha, foi concedido o livre-arbítrio, e de acordo com as escolhas que o ser humano vai fazer, ele que vai determinar o que vai ser desse mundo, como vai ser considerado esse mundo, se vai ser um lugar aprazível para o encontro com o Criador, com Deus, ou Deus nos livre, se vai ser um lugar de predominância das clipot, das chamadas 3 cascas impuras que ocultam sobre a divindade. Então, Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio, e, na verdade, essas duas colocações, elas estão interligadas, ou seja, o que faz desse mundo, o que torna esse mundo um lugar aprazível, o que pode elevar esse mundo material para um nível adequado de fusão e encontro com o Criador, justamente o livre-arbítrio que foi dado aqui. Porque, por exemplo, os anjos são criaturas espirituais elevadíssimas, mas os anjos não são dotados de livre-arbítrio. Por isso também, na sua espiritualidade, eles estão estáticos, eles permanecem onde estão. Somente o ser humano foi dotado de livre-arbítrio, e somente o ser humano foi colocado num cenário como o nosso, nesse mundo físico e terrestre, que ele contém dentro de si ambas as alternativas, ambas as possibilidades, e de forma equilibrada. A pessoa pode fazer desse mundo, pode aproveitar a matéria física para elevá-la para a espiritualidade e com isso se conectar ao Criador, ou Deus nos livre, se a pessoa faz as más escolhas, então ele acaba ficando com as cascas duras, ele acaba fazendo prevalecer aquilo que oculta e encobre a divindade, a espiritualidade, e ele acaba não notando o conteúdo especial de tudo, a sua elevação espiritual, mas sim ele acaba ficando só com as cascas. Então, justamente por haver esse livre-arbítrio, ou seja, que o ser humano não foi programado para ser bom ou escolher o bem. Ele tem a livre escolha. Quando ele faz a escolha certa, então com isso ele consegue realmente transformar esse mundo num lugar aprazível, num lugar agradável para esse encontro dele com a divindade. Isso que ele nos diz, isso é o que prevalece, conforme o nosso Rebbe certa vez explicou, que existe esse lado ambivalente no mundo, depende de como você olha e encara, e não só como você olha e encara, não é se com lentes escuras ou não, a metade cheia ou a metade vazia do copo, não. Isso defende acima de tudo, não só como você encara, mas como você escolhe agir, qual a sua atitude. Se você escolher fazer desse mundo, aproveitar o potencial que existe nesse mundo, apesar do lado físico, corpóreo, material, etc., mas aproveitar isso para elevar e transformar em espiritualidade, você vai conseguir uma elevação fantástica, uma elevação extraordinária. E isso se encontra na mão do ser humano, foi dado a ele o livre-arbítrio, existe de fato a outra possibilidade, mas o fato de existir a outra possibilidade, do ser humano ter sido dotado do livre-arbítrio, então isso não é só um teste ou uma armadilha, mais do que isso é uma oportunidade fabulosa do ser humano se elevar, exercendo o seu livre-arbítrio de forma correta, escolhendo o bem, aproveitando o lado físico e material para convertê-lo, transformá-lo e elevá-lo também para a espiritualidade, e com isso a pessoa percebe que esse mundo não é um mundo cão, não é uma selva, não é um mundo abandonado à mercê do destino, não é um mundo onde só prevalece o mal e etc. Não, ele pode fazer desse mundo, sem dúvida alguma, um belo jardim. Isso significa, na metáfora, um lugar aprazível, um lugar agradável para um encontro ideal entre ele e o Criador.